Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de religiões comparadas 1 e 2. Hoje estamos estudando o catolicismo romano e agora estamos no último bloco. As nossas aulas são gravadas. Então, continua lendo aqui para nós. Leia agora, pastor Johnny, por favor. Vamos ler os slides do professor Cid de Paula e, se der tempo, eu vou fazer alguns apontamentos na apostila do nosso querido professor Paulo Pescador. Inclusive, o material da apostila que a gente vai estar usando, né, sobre o catolicismo é da página 91 em diante. A matéria ali que o pastor, professor Paulo Pescador montou ficou muito boa, uma apostila realmente muito, muito bem feita, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Então, leia para nós, pastor, por gentileza. Leio sim. Por gentileza. Pastor, só não carregou aqui. Não? Na verdade, acho que o senhor está mostrando a apostila do... Ah, desculpa. Eu virei sem perceber. Eu estava... deixa eu voltar. Isso. Desculpa. Tem hora que eu abro a aba separada. Joia. Catolicismo romano. Inácio de Antioquia. Seus escritos são ricos para quem quer conhecer mais deste período. Ele escreve para várias igrejas e nos mostra como elas estavam se desenvolvendo. Mais especificamente, aos cristãos de Esmirna. Abre aspas aqui. Segue todos os bispos como Jesus segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitar aos diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerado legítima a Eucaristia, realizada pelo bispo, ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo que aonde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Inácio de Antioquia, aos Esmirnenses 8. Olha só que interessante, né, irmãos? É uma observação religiosa, mas uma observação assim com muita piedade, né? Mostrando qual é a postura que os cristãos deveriam ter diante da prática, né? O que vocês acharam? O que vocês acharam dessas palavras? Bom, de algum modo, assim, o que eu percebo, talvez, eu não estou colocando aqui em pé de igualdade, mas aquilo que Paulo fala, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, a impressão que eu tenho é que ele está falando a mesma coisa. Exatamente. Agora, perceba que aqui, o que ele está querendo dizer à igreja naqueles dias? E quando ele escreve a igreja de Esmina, isso se dá ali no primeiro século, tá, irmãos? Esses textos são textos de Inácio, no primeiro século. Agora, olha que interessante. Possivelmente, é óbvio, né, que as traduções vão pender para aquele lado religioso que melhor couber. É a questão de bispos, de presbítero e tal. Mas pode ver que, a grosso modo, a maneira que ele fala é: respeitem os pastores, respeitem os anciãos da igreja. E aonde eles estiverem, estejamos também. Sigamos eles, porque eles zelam, assim como os diáconos, cuidam, é uma liderança institucionalizada, organizada, ou melhor, é uma liderança organizada pelas Escrituras, e nós, como sua igreja universal, devemos estar ali, ouvindo que os pastores, os bispos, no caso, e os diáconos, estejam fazendo. É muito interessante, né? É bonito de ver a postura da igreja. Só que aqui, como eu disse, é no começo, no ano 100. Antes do ano 100, né? Pode continuar, pastor Johnny? Pois não. Foi a primeira vez que o nome Igreja Católica aparece por volta de 110 depois de Cristo. Temos o início de uma visão de bispos ao qual os fiéis não chegariam a Jesus sem ser por intermédio deles. Bom, deixa eu fazer um acréscimo aqui. Por que ele está defendendo a questão dos bispos aqui? Não há a questão de que há um bispo como intercessor. A questão aqui é bem simples. O bispo aqui é uma figura pastoral, é um líder.
Vocês têm que lembrar que aqui, há poucos anos, o apóstolo João tinha morrido. Então, quem era que estava cuidando da igreja agora? Eram os líderes, ou seja, a segunda ou terceira leva de líderes pós-apostólica. Interessante essa questão, né? A gente tem que lembrar que agora aqui a igreja que já está em expansão, o mundo está sendo abalado, e houve um grupo de apóstolos, vários mártires, um outro grupo que foi ordenado debaixo dos apóstolos. Alguns desses pastores e bispos ainda estavam vivos, que eram essa segunda geração, ou quase que, se não era a segunda geração, agora essa segunda geração já estava ungindo uma terceira geração. Poucos anos, irmãos. Poucos anos. Interessante isso, né? Quando a gente olha por essa ótica. Quando a gente pensa, vamos assim, vamos florear, tá, irmãos? Moody, ele foi um grande evangelista no século passado, né? O fruto de Moody alcançou Billy Graham, e Billy Graham nos alcançou, ou seja, em 100 anos a gente praticamente pode dizer que o reflexo de Moody chegou até nós, entendeu? Então, era uma igreja sobre essa liderança. E aqui vocês têm que lembrar que as cartas do Novo Testamento, todo o Novo Testamento, quem era que tinha o Novo Testamento? Eram os pastores, as igrejas. Por isso que era importante você estar debaixo de uma autoridade, porque é eles que têm essas novas revelações, os textos escritos pelos apóstolos. Aqui não faça uma leitura de dependência como que os intercessores, mas faça aqui o papel de orientadores, aqueles que nos levam ao Evangelho, aqueles que nos levam ao Salvador e aqueles que nos faz entender toda a Bíblia, inclusive o Velho Testamento, né? Tá bom? Ficou claro, meus irmãos? Ficou assim. Então, leia para nós, pastor, aqui outro texto de Inácio de Antioquia. Joia. A parte em vermelho, abre aspas. Não vos deixeis enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. Aqueles que viciam na antiga ordem das coisas chegam à nova esperança, e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, que é o domingo, o qual a nossa vida se levantou por meio dele e de sua morte. É absurdo falar de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo quem acreditou no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acredita em Deus. Inácio de Antioquia, aos Magnésios 8 e 10. Olha que fantástico essa frase. Aqui, para nós que já estudamos sobre os judaizantes, fica tão claro essas palavras. O que Inácio estava fazendo de Antioquia? Ele estava fazendo teologia sistemática. Lembra que a gente falou isso? Me fez lembrar de Gálatas agora. Exatamente. Maravilhoso, né? Pastor? E assim a maneira, né? Ele apresenta a igreja como católica, ou seja, como universal. Ele não faz separação entre judeus e gentios. Olha, ele está em Antioquia. Da onde? Da Síria. E olha só que interessante, ele é um dos responsáveis, sim, mas ao mesmo tempo ele está mostrando o seguinte, olha, não vamos deixar com que a lei tome mais proveito do que a graça. Podem ver que a questão do sábado, ele substitui já pela questão do domingo, fazendo o apontamento dessa nova prática que eles estavam já vivendo, e ele conclui de forma lapidar, né? Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo que acreditou no cristianismo. Fantástico. Tá bom? Você vê a postura da igreja primitiva, irmãos, como que eles eram voltados às escrituras, como eles tinham, mesmo que houvesse separação, como a gente viu no slide anterior, aqui entre o cristianismo e o judaísmo, mesmo que o mundo já visse como os grupos distintos, eram grupos distintos que pensavam de forma contrária. Por exemplo, irmãos, dentro dos judeus não existiam os
os fariseus e os saduceus, agora estava surgindo um outro grupo dentro dos judeus, que eram os cristãos, ou os discípulos de Cristo. Só que a grande diferença é que eles trazem para dentro deles agora uma quantidade enorme de gentios. E aí a cabeça dos judeus pira, né? Aí eles fritam, né? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Amém. Então, pastor, continua lendo para nós, por favor. Vai. Aqui nesse período, não temos ainda a compreensão da doutrina da Trindade. Só veio aparecer no final do século II com Teófilo de Antioquia. Não tinha papa ainda, mas sim os bispos nas cidades, todos com autoridades iguais. Não tinha ainda adoração aos santos. Ou seja, irmãos, percebam que essas discussões de terminologias eram irrelevantes, até que nascem as seitas, até que nascem as heresias, ou melhor, as heresias, e depois as seitas, e aí sim, é preciso debater, e quando se debate, se tem aquelas construções baseando-se na bibliologia, e aí nasce a teologia sistemática. Olha como vai ficando mais claro, né? As nossas aulas passadas, né? Agora a gente está tratando um pouco mais da história, propriamente dito. Leia para nós, Tomé, um pouquinho. Dá uma folga, pastor Johnny, por favor. O imperador Constantino se converte ao cristianismo. Promove a união da Igreja com o Estado. A partir do Édito de Constantino, em 313, a perseguição aos cristãos cessa. Dá uma pausa Com aqui, Tomé, por favor. Temos que lembrar, irmãos, que nesses 300 anos, alguns imperadores eram praticamente anticristos e perseguiam cristãos, perseguiam, matavam, né? Então, agora olha só que interessante. Segundo as palavras de Inácio de Antioquia, ele já se reunia aos domingos. Agora, com Constantino fazendo com que o cristianismo se torne religião oficial, houve também mais uma coisa, porque o dia do Deus Sol era celebrado no domingo. Então, já que Cristo é o grande ícone, Deus do cristianismo, percebam que é quase como se tivesse tido uma união das religiões, seja elas romanas, gregas, ou de panteão grego-romano, e agora cristãos, né? Então, é por essa razão que muitos vão falar, inclusive, que Constantino, que ele força o domingo, mas eu não diria que, de fato, ele forçou. É porque, durante esses séculos anteriores, já se tinha o hábito de se reunir no domingo, porque o domingo era o dia da ressurreição, né? Continua, por favor. Tomé? isso, muita gente, também pagãos, entra para a Igreja por ser a religião apoiada pelo imperador. Conseguir favores. Ou seja, O para caso conseguir favores. Só um minuto, Tomé, desculpa a interrupção. O que acontece, irmãos? Até o ano 313, a porta de entrada para a igreja e para se tornar um cristão era o quê? A conversão, o novo nascimento. A partir de 313, se tornou uma questão de status quo. Se eu pertenço ao Império Romano, logo, por que não ser cristão? Ou seja, mudou a proposta. Parece que solucionou um problema, mas abriu margem para um novo problema. Tá bom? Pode ler os outros dois parágrafos, por favor, também. ocasionou um grande sincretismo por causa dos não convertidos. O cristianismo se torna a religião oficial de Roma em 390, com o imperador Teodósio. Tá bom? Aqui é uma outra informação que a gente vai trabalhar melhor, né? Essas questões de Constantino e com o imperador Teodósio. Geralmente falamos mais que foi Constantino, tá, irmãos? Mas a gente vai trabalhar melhor essa questão em história eclesiástica, tá bom? Continuando, por favor, Tomé. Antes era a Igreja Católica Universal, Apostólica,
Depois passou a ser Igreja Católica Apostólica Romana. Muitos aderem a essa religião, mas não mais por conversão, sim para ganhar favores do imperador. Por causa dessa grande quantidade de pessoas que nem eram convertidas, por causa dessa grande quantidade de pessoas que nem eram convertidas, se acrescentaram ritos e doutrinas sem origens bíblicas. Houve uma fusão. Ou seja, como nós vimos naquele material que eu passei há pouco, do próprio professor, que eu passei para vocês, do Raimundo Oliveira, né, a questão da paganização. Né? Deixa eu até lembrar para vocês, pode ver que o culto aos santos é por volta do ano 370, e depois, no ano 400, orações pelos mortos, 431, Maria proclamada Mãe de Deus, e aí não para mais, né, irmãos? Aí não para mais, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, joia. Continua para nós, Tomé, por favor. A igreja passa a ficar dividida, com a parte ocidental em Roma e oriental em Constantinopla. A diferença entre elas tornou-se cada vez maiores no ano de 1054. As duas se separaram, o que veio a ser o primeiro grande cisma do Oriente. Uma igreja excomungou a outra em 1965. Retiraram, mas continuam separadas. Ou seja, por causa da cisão aqui, vocês lembram bem que em teologia sistemática, em cristologia nós tratamos disso, quando falamos sobre o credo apostólico, e por causa do Filho e do Espírito Santo, né, a questão filioque, e aí o que acontece? Mas a gente sabe que a questão era política, eles precisavam só de um precedente. Nesse momento, uma excomunga a outra. Como assim? Eu sou a verdadeira e você é a herege. E aí, em 1965, retiraram essa excomungação. Ou seja, tá bom, vai. Você não foi excomungado, não. Você é meu irmão. Mas elas ainda continuam separadas. Por quê? Questões políticas. Depois pesquise, irmão, só para vocês terem uma ideia. A Ucrânia e a Rússia, eles são católicos ortodoxos gregos, na sua essência. E a porcentagem é muito alta, tá? Tem católicos romanos? Tem, mas é uma minoria bem pequena. E no Brasil? Tem também? Tem, mas é uma minoria bem pequena, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Aqui, o professor Sidney, eu achei legal o slide dele e gostei bastante. Olha aqui, eles trazem um pouco da liturgia e das igrejas católicas ortodoxas. Aí você vai ver aqui, pastor, mas eles têm quadro? Tem. Olha que interessante. Se não me falha a memória, agora no século VIII, os católicos ortodoxos gregos revoltados com o paganismo na Igreja Católica Romana, pegaram os ídolos e quebraram, mas foi uma confusão só, irmãos. Imaginem os bispos dessas igrejas, uns se levantando contra outros, uns se sentindo ofendidos e o outro fazendo uma denúncia. E o que acontece? Eles quebraram todos os ídolos. E aí talvez você diga, mas pastor, como que eles quebraram os ídolos se eles têm as imagens? Eles têm as imagens, mas eles fazem questão de não adorar. E detalhe, não é imagem propriamente imagem, são quadros, lembrando a figura de Jesus. Sabe aquilo que hoje nós fazemos, mais ou menos, no departamento infantil das nossas igrejas? Que as crianças estão ali aprendendo sobre Jesus e a professora do infantil mostra ali, olha, que Jesus foi ali e ajudou, curou a pessoa, Jesus pendurado na cruz, Jesus quando nasceu. Não é assim que a gente lida com essa questão? E, graças a Deus, numa igreja protestante, nós não temos o problema dos pais chegarem no final do culto e procurar o pastor falando, pastor, eu estou bravo com a professora lá do infantil porque
Hoje teve o cultinho lá das crianças e a professora não fez outra coisa senão ficar... irmãos, estão aí? Estão ouvindo sim, pastor. Então, eu não estava vendo vocês. A gente não tem nenhum problema com as irmãs do infantil, com as tias, né, professoras, porque elas mostraram uma figura. Nós não lidamos com isso muito bem? Nós hoje não lidamos até com a cruz. Lembra, irmãos, que alguns grupos protestantes, algum tempo atrás, quando a gente tinha uma cruz dentro da igreja, já achava que isso era uma aberração. Hoje já não é mais visto assim. Por quê? É um símbolo cristão a cruz. Tanto no catolicismo, a cruz vazia não tem nenhum problema. O problema é a adoração que é feita aos símbolos sagrados. E, para nós, protestantes, em países orientais, principalmente dos tigres asiáticos, é muito importante que tenha cruz. Porque lá, quando eles veem um templo sem cruz, eles acham que é budista, que é de uma filosofia oriental, entendeu? Então, para nós, hoje, quando a cruz, até numa igreja, por exemplo, lá na Coreia, identifica que somos cristãos, tá bom? Só te passando aqui para os irmãos terem uma noção, tá? Tudo bem até aí, meus irmãos? Beleza. Tá, vamos lá. Beleza. Então, leia para nós agora. Quem quer ler para nós? Diogo, leia para nós. Ok. Na Idade Média, a Igreja Católica se afirma como uma das maiores instituições políticas e religiosas do Ocidente. É a grande detentora de propriedades de terra e dominando o campo do saber. As grandes bibliotecas medievais e os estudos filosóficos ocorriam quase sempre nos mosteiros medievais. Nesse período surgiram os monges copistas, que reproduziam vários exemplares da Bíblia, e o movimento conhecido como Cruzadas. Então, meus irmãos, historicamente, a gente não pode dizer que eles não foram influentes, que eles não foram, de fato, determinantes com relação à cultura, à biblioteca, ao ensino, só que, como a religião dava o tom de tudo, eles acabavam oprimindo os outros povos em virtude disso. Mas aqui a gente vê que, na realidade, eles foram muitos expansionistas em meio à fé. E esse domínio foi um domínio muito grande e muito singular. Alguns estudiosos vão dizer que, nesse período da Idade Média, os católicos achavam que eles estavam vivendo, inclusive, no milênio. Por isso que eles eram tão, vamos dizer assim, contundentes na maneira em que eles lideravam outros povos. Já que eles eram maioria absoluta, já que eles eram determinantes, e já que eles já estavam reinando, ou seja, liderando, junto com os reis, por séculos, todas as tomadas de decisões deles, eles tinham quase que como pressuposto de que estamos no milênio, Deus está conosco, vamos acabar com esses demônios. E, de fato, irmãos, quando a gente pensa nesse poder financeiro, territorial, cultural, era um momento singular na história, né? Tá bom? Por isso que não era difícil de entender a cabeça deles e até os erros deles, porque eram erros querendo fazer coisas boas na ótica deles, entendeu? Não estou justificando, tá, meus irmãos? Não é isso. Mas conseguem enxergar que até o momento de erro deles é um momento... não, mas é a igreja de Cristo. Somos a igreja de Deus e estamos no milênio. Então, se a gente tiver que acabar com bruxo, acabar com pagão, acabar com esses demônios, a gente acaba. Porque o importante é a igreja de Jesus continuar vencendo. Porque o saber está sobre nós, as terras estão sobre nós, e o que esses endemoniados estão fazendo aí? O que esses pagãos estão fazendo? E é interessante que, olha só como que as coisas vão tomando outra forma. Um pouco tempo antes tinha um imperador romano, o Império Romano cai por terra, agora nasce quem? Nasce o papado. Ou seja, e aí onde está esse papado? Em Roma. Só trocou a chave, irmãos. Concorda?
houve uma mudança na chave, mas houve uma continuidade no domínio. Consegue enxergar? Vamos pensar aqui que o Império Romano nasce alguns séculos antes de Cristo. E ele cai ali vários séculos depois de Cristo. Mas ele não cai totalmente. Por quê? Porque agora uma nova ordem de cunho religioso continua dominando. E eles continuam dominando, e a sede está onde? Em Roma. Até hoje, onde está a sede desse poder? Em Roma. Interessante, não? Percebam como que as coisas elas tomam novas formas, né? É claro que um era o governo político e aqui é um governo religioso, mas não deixam de ser um poder. Lembra na minha primeira aula que eu falei que tudo está debaixo de autoridades, irmãos? Ou é a autoridade de Deus e o poder de Deus, ou das trevas? Percebam, irmãos, como isso é forte, né? Como é interessante essa questão. Como é uma guerra espiritual, né? Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, irmãos, eu vou ler rapidamente para a gente prosseguir aqui, para a gente, não vai dar para ir na apostila do professor, então a gente vai continuar o catolicismo na outra aula, tá bom? Vou ler um pouco aqui. Levando em consideração a crença da salvação das almas, que elas libertariam as almas dos hereges, pois seria ela eterna, e mostrando seu poder político, a Igreja instalou a Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, vamos resolver essa questão. Então, a Inquisição, ela vem dessa palavra que é questionar e averiguar. Nisto, os católicos torturavam e matavam um grande número de pessoas, já que nós precisamos libertar essas almas dos hereges, a Santa Inquisição será uma resposta. Mas percebam, irmãos, como em nome de Deus a política foi estabelecida. Entenderam? E aqui, olha só que interessante, ó, o escudo da Inquisição Espanhola, em 1571, aqui é um desenho. No centro, a cruz de Cristo, a espada, o símbolo do castigo aos hereges, o ramo de oliveira, símbolo da reconciliação com os arrependidos. Em latim, a inscrição exurge domini et judica causam tuam, baseada no Salmo 73, né? Levantai-vos, ó Deus, e defendeis a vossa causa. Percebam, irmãos, para o Velho Testamento a gente até compreendia um pouco isso, mas para o Novo Testamento isso não tem nada a ver. E aqui é um exemplo do escudo de Inquisição de 1571, né? Inquisição espanhola. Lembra que eu falei que os espanhóis, no século XV, fizeram atrocidades aos judeus? Aqui a gente já está falando lá na frente da Inquisição. A gente tem que lembrar que antigamente, nas bandeiras também dos cruzados, haviam o que? A cruz na frente, por isso que eram chamadas de cruzadas, entendeu? No século XVI, alguns monges tentaram voltar à igreja para a Bíblia e tirar todo o acréscimo de doutrinas. Solicitavam mudanças nos ritos católicos, como a cobrança de indulgências, a usura, entre outros. Martírio Lutero, João Calvino, Úrico, Zwinglio e outros. A igreja não aceitou e, por isso, excomungou e perseguiu todos aqueles que protestavam ao estado atual da igreja, né? Assim, houve outro cisma com os protestantes, os que aceitavam se organizando em igrejas independentes, presbiterianas, batistas, anglicanas e outros. Como reação, a Igreja Católica fez um concílio de Trento, de 20 a 30 anos depois da Reforma, ou o concílio da Contra-Reforma, aquilo que eu falei que nasce a Contra-Reforma, né? E principais decisões, depois eu vou pedir para vocês darem aqui uma lida nesse material, irmão, porque aqui a gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes, né? Do que a gente viu há pouco. Na realidade, a gente vai estar parafraseando o que nós tínhamos visto há poucas, né? Quais são essas principais decisões, né? Aqui, ó, condenou a venda de indulgência, admitiu o erro, a doutrina protestante de justificação apenas pela fé e reafirmou que a salvação é pela fé e também pelas obras, confirmou cultos aos santos, a Virgem Maria, as relíquias, ou seja,
O que eles fizeram na Contra-Reforma? Foi isso. Reafirmou a doutrina da infalibilidade papal, do pecado original, da existência do purgatório e dos 7 sacramentos. Confirmou a indissolubilidade do casamento, mas o proibiu para os membros do clero, celibato clerical, e criou seminários para formar os seus sacerdotes. Mesmo com esses esforços, agora a igreja passou a ficar dividida entre católicos ortodoxos e protestantes, tá bom? E aqui nasce também aquilo que a gente viu, a questão dos livros apócrifos, né? São esses, os livros, ou a quantidade de livros, né? A Bíblia Católica no Velho Testamento tem 46 livros. Para o protestante, para o católico, o Novo Testamento é igual. No caso protestante, nós temos 39 livros. A Bíblia hebraica tem só 39 livros e rejeita o Novo Testamento. Agora, olha que interessante, irmãos, lembrando aqui de bibliologia, da nossa matéria de teologia sistemática, nós conservamos o que os judeus conservam. Por quê? Porque, de fato, Deus se revelou aos judeus. E o Novo Testamento não deixou de ser também aos judeus, expandindo-se aos cristãos, né? Aí aqui vem uma síntese dos livros católicos. Depois eu quero que vocês apreciem o material do professor Sidney, porque ele vai dar várias dicas aqui dos livros e vão citar, inclusive, algumas coisas interessantes. Tá bom, meus irmãos? Não vamos entrar muito nessa questão dos livros católicos agora, mas a gente até pode entrar na próxima aula, porque eu acho que vale a pena a gente destacar aqui alguns erros. Tá bom? Então vamos parar aqui, nessa parte dos livros apócrifos, do slide, e aí a gente continua na próxima aula. Tá bom? Temos bastante material aqui do professor Sidney, eu gostei bastante do material dele, assim como do material do Paulo Pescador, e também, né, irmãos, como eu disse para os irmãos, temos muito material, né? Sobre esses assuntos é uma delícia, porque temos os livros textos, temos informações, temos artigos, né? Nem entramos ainda direito nas doutrinas, então a gente vai trabalhar na próxima aula, pelo menos, quem sabe, metade da aula, para que a gente possa depois, então, ir para outra matéria, né? Que possivelmente, depois do catolicismo, a gente vai ou trabalhar no budismo ou em uma outra religião. Mas, assim, tudo bem? Deu para a gente trabalhar um pouco? Querem comentar alguma coisa? Na próxima aula eu vou tentar, então, entrar um pouco mais nas questões doutrinárias, né? Você viu, hoje a gente acabou ficando um pouco mais na história e o desdobramento dela. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo? Da minha parte, não. Tudo bem. Não. Também não, pastor. Não? Maísa, Cleusa? Não? Maísa, irmã Cleusa? Tá bom? Irmãos, eu só queria concluir com essa fala, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de heresia, não pense cada um dos irmãos, que não tem problema, não estraga tudo. Um pouco de erro que hoje é colocado e não é tratado, amanhã ele cresce e ele se aflora. E mesmo como protestantes, podem ver, irmãos, tem vezes que nós, sem percebermos, em nome do zelo, a gente pode acabar criando as nossas tradições de homens também. Então, assim, é importante a gente debater, argumentar, olhar para as escrituras. Percebam que muitas vezes alguns grupos nossos, de irmãos pentecostais, começaram a criar ali vamos dizer assim, os seus usos e costumes, e aquilo virou doutrina. Né, com medo de que os irmãos e as irmãs se vulgarizassem, começaram a criar roteiros com a roupa. Outros grupos de irmãos nossos, em nome, né, da pureza, foi para certos exageros,
né? Não, não, nós não podemos comer esse tipo de carne, nós não podemos beber aquilo, porque... E aí a gente, em nome do desejo de acertar, a gente cria os nossos dogmas, e tem uns que até vão contra as escrituras, e tem hora que a gente tem medo de contra-argumentar. Percebam que é importante a gente não ter medo. É importante a gente ser firme com as escrituras, porque o que importa para nós é o nosso Cristo e as escrituras. Dessa forma a gente vai errar menos. Tá bom, meus irmãos? Então, terminamos mais uma aula. Obrigado aqui pela participação dos irmãos, né? Continue orando por nós, pelo nosso seminário, por todos aqueles que amam ao Senhor e a palavra, e que Deus possa trazer também muitos alunos, para que a gente possa juntos aprender a valorizar a fé que uma vez foi entregue aos santos, e que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude na nossa pequenez, que Ele abra os nossos olhos, nos cure a cada dia, para que a gente continue amando o Senhor e levando o evangelho do reino ao maior número de pessoas, tá bom? Desejo aos meus irmãos um excelente final de semana, e as minhas ovelhinhas, querendo Deus, nos vemos domingo, em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, meus irmãos, uma noite abençoada para todos. Graças a paz, boa noite. Assim seja. Pastor, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pastor. Graça e paz. Bom descanso. Paz, pastor. Paz, meu irmão, Deus abençoe.